E se eu te disser que existe uma lição de Jesus que se perdeu completamente nas igrejas? Uma verdade tão poderosa que mudaria tudo o que você pensa sobre espiritualidade. Mas antes que você imagine que isso é mais uma daquelas teorias da conspiração, prepare-se para descobrir algo que estava bem diante dos seus olhos o tempo todo. Porque o que vou revelar agora não vem de textos apócrifos perdidos. Não está escondido em pergaminhos antigos. A lição perdida de Jesus sempre esteve nas Escrituras. O problema é que ninguém mais sabe como enxergá-la. Respire fundo, porque nos próximos minutos, uma névoa vai se dissipar em sua mente. Você já se perguntou por que Jesus passava horas em silêncio? Por que ele se recolhia constantemente a lugares solitários? A resposta oficial que você sempre ouviu foi oração. Mas e se eu te disser que havia algo muito mais profundo acontecendo ali? Jesus não estava apenas orando. Ele estava ensinando a lição mais importante de todas. Uma lição que transformaria a humanidade se fosse compreendida, mas que foi completamente esquecida quando a religião se tornou instituição. A lição perdida de Jesus é sobre presença. Presença pura, consciência desperta, o poder transformador do momento presente. E eu sei o que você está pensando. Momento presente? Isso parece muito moderno, muito New Age, muito Eckhart Tolle. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Eckhart Tolle não inventou nada de novo. Ele apenas redescobriu o que Jesus sempre ensinou. A diferença é que ele conseguiu ver através da névoa que encobriu essa verdade por 2000 anos. Deixe-me mostrar algo que vai mudar para sempre a forma como você lê os evangelhos. Quando Jesus dizia, "O reino de Deus está entre vocês", ele não estava falando de um lugar. Ele estava falando de um estado de consciência. Um estado que só existe no presente. Aqui, agora, neste exato momento. Pense nisso. A palavra original em grego é entos, que significa literalmente dentro. Não depois, não lá em cima. Dentro, no espaço da sua própria consciência desperta. Jesus estava dizendo que o paraíso que você busca já existe. Não como algo que você conquista, mas como algo que você reconhece quando para de procurar em lugares errados. Mas a igreja transformou isso em uma promessa futura. Uma recompensa após a morte. Um lugar distante que você só alcança sendo bom o suficiente. E com isso, a lição mais poderosa de Jesus simplesmente desapareceu. Você sabe por que Jesus curava instantaneamente? Por que seus milagres aconteciam no momento exato em que ele tocava alguém? Porque Jesus vivia em presença total. Ele não estava perdido em pensamentos sobre o passado. Não estava ansioso sobre o futuro. Ele estava completamente presente. E nessa presença, tudo se tornava possível. Sabe o que acontece quando você está verdadeiramente presente? O tempo desacelera. A percepção se expande. Você consegue sentir a energia vital fluindo através de você e ao seu redor. É como se uma nova dimensão da realidade se abrisse. Tolle descreve isso como o campo energético interno do corpo. Jesus chamava isso de vida abundante. Mas eles estão falando da mesma experiência. A experiência de estar completamente vivo, completamente desperto. Completamente aqui. Mas aqui está onde a coisa fica ainda mais profunda. Jesus não guardou esse segredo para si. Ele tentou ensinar isso aos discípulos, constantemente. Lembra quando ele dizia, não se preocupem com o amanhã? Não era só um conselho motivacional. Era uma instrução direta sobre como viver em presença consciente. Uma técnica de despertar espiritual. Olhem as flores silvestres. Não era poesia. Era um exercício de mindfulness.
Jesus estava ensinando seus discípulos a sair da mente e entrar no presente através da observação consciente. Os discípulos não conseguiam compreender. Estavam presos na mesma armadilha mental que todos nós conhecemos. A armadilha do tempo psicológico. Vivendo no passado, projetando o futuro, perdendo completamente o único momento onde a vida realmente acontece. O momento presente. E Jesus sabia disso. Ele sabia que estava tentando transmitir algo que a mente humana não consegue compreender facilmente. Por isso ele falava em parábolas. Por isso ele usava metáforas. Ele estava tentando despertar algo além da compreensão intelectual. Mas você quer saber onde isso fica mais claro? Na última frase que Jesus pronunciou na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A maioria das pessoas interpreta isso como uma oração de morte, mas na verdade era o exemplo final da lição perdida. Jesus estava demonstrando a rendição total ao momento presente, a aceitação completa do que é, o abandono de toda a resistência mental ao que estava acontecendo. Ele estava ensinando que a verdadeira espiritualidade não acontece fugindo do momento presente. Acontece mergulhando completamente nele, mesmo quando esse momento é difícil, mesmo quando esse momento é doloroso, mesmo quando esse momento é a morte. E isso, meu amigo, é algo que nenhuma igreja te ensina. Porque ensinar a presença consciente significa ensinar as pessoas a encontrarem Deus dentro de si mesmas, no silêncio da mente, na paz do momento presente, sem intermediários, sem instituições, sem controle externo. Mas espere, porque tem algo ainda mais impressionante que eu preciso te mostrar. Você lembra da transfiguração? Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte e, de repente, seu rosto começou a brilhar como o sol. As roupas dele ficaram brancas como a luz. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado. A explicação tradicional é milagrosa, sobrenatural, algo que só Jesus podia fazer porque ele era o Filho de Deus. Mas e se eu te disser que a transfiguração é algo que pode acontecer com qualquer ser humano em estado de presença absoluta? Eckhart Tolle descreve exatamente isso. Momentos onde a presença se torna tão intensa que a própria energia vital se torna visível. Onde a consciência desperta brilha através do corpo físico. Ele chama isso de corpo de luz, não como metáfora, mas como experiência real. Pessoas ao redor do mundo relatam experiências similares durante estados profundos de meditação ou presença. Momentos onde sentem que estão literalmente brilhando de dentro para fora. Onde a separação entre interior e exterior desaparece completamente. Jesus não estava mostrando sua divindade especial. Ele estava demonstrando o potencial de despertar que existe dentro de todo ser humano. Ele estava revelando o que acontece quando alguém vive em presença total. O que acontece quando a consciência individual se dissolve na consciência universal. Mas os discípulos ficaram com medo. Eles não conseguiam processar o que estavam vendo. Exatamente como acontece conosco quando experimentamos momentos de presença profunda. A mente entra em pânico, tenta estar, tenta categorizar, tenta controlar. E Pedro, coitado do Pedro, sugeriu construir 3 tendas, porque a mente, ela sempre quer fazer algo com a experiência espiritual. Transformar em ritual, em cerimônia, em algo que ela possa controlar e repetir. Mas Jesus sabia que o estado de presença não pode ser aprisionado em estruturas mentais. Ele pode apenas ser vivido, momento a momento, respiração por respiração. E aqui está onde a lição perdida se conecta diretamente com o que Eckhart Tolle redescobriu 2000 anos depois. Tolle percebeu que por trás de todos os pensamentos, por trás de todas as emoções,
Por trás de toda a atividade mental, existe uma presença consciente, observando tudo isso. Uma consciência que não é tocada pelo drama da mente. Jesus chamava isso de reino de Deus. Tolle chama de presença. Mas eles estão falando exatamente da mesma coisa. O espaço de consciência pura que existe antes dos pensamentos surgirem. O silêncio que está sempre presente por trás dos ruídos mentais. A paz que não depende de circunstâncias externas. Quando você começa a viver a partir desse espaço, os milagres se tornam naturais. Não porque você ganhou poderes sobrenaturais, mas porque você parou de resistir ao fluxo da vida. Você parou de lutar contra o momento presente. Você se tornou um canal para algo muito maior do que a personalidade limitada que você pensava ser. Jesus vivia permanentemente nesse estado. Por isso ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele não estava reivindicando uma posição especial na hierarquia cósmica. Ele estava descrevendo o que acontece quando a consciência individual se dissolve na consciência universal. Isso é exatamente o que Tolle ensina quando fala sobre dissolução do ego no momento presente. Mas você quer saber por que essa lição desapareceu das escrituras? Ela é perigosa demais para as estruturas de poder. Uma pessoa que vive em presença consciente não precisa de salvadores externos. Não precisa de intermediários espirituais. Não precisa de sistemas de controle religioso. Uma pessoa desperta encontra Deus diretamente no silêncio do seu próprio ser, na paz do momento presente, na presença que é a sua própria essência mais profunda. Isso assusta qualquer instituição que depende da dependência espiritual das pessoas. Por isso, a lição perdida foi transformada em doutrinas futuras, em promessas de salvação após a morte, em sistemas complexos de crenças que mantêm as pessoas buscando fora aquilo que sempre esteve dentro. Mas agora o véu está começando a se desfazer novamente. Pessoas como Eckhart Tolle estão redescobrindo o que Jesus sempre soube. E gradualmente, o mundo está acordando para a verdade que foi perdida. Mas aqui eu preciso te contar algo que vai conectar todos os pontos de uma forma que você nunca imaginou. Tolle passou anos sofrendo de depressão severa e ansiedade. Até que uma noite, aos 29 anos, algo aconteceu. Ele teve o que chama de despertar espiritual. De repente, toda a atividade mental parou e ele se encontrou num estado de paz profunda que nunca havia experimentado antes. Sabe como ele descreve esse momento? Eu morri naquela noite. Eu pensava ser eu mesmo. Simplesmente desapareceu. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Tolle tinha 29 anos quando isso aconteceu. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Coincidência? Talvez não. Talvez exista algo sobre essa faixa etária que torna o despertar mais provável. Uma saturação da experiência humana que força a consciência a buscar algo além da identificação mental. Isso te lembra alguma coisa? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não estava falando sobre sacrifício físico. Ele estava descrevendo exatamente o que Tolle experienciou. A morte do falso eu, dissolução da identidade mental, o renascimento na consciência presente. E vem aqui a parte que mais me impressiona. Após esse despertar, Tolle ficou 2 anos praticamente em silêncio, sentado em bancos de parque, observando a vida, sem pressa, sem agenda, apenas sendo. Jesus fez 40 dias no deserto. Tolle fez 2 anos nos parques de Londres. Ambos precisaram de um período de integração, um tempo para se ajustar à nova realidade, para deixar que a antiga personalidade se dissolvesse completamente e uma nova forma de ser emergisse. E aqui está o que é absolutamente fascinante. Após esse despertar, Tolle começou a ensinar espontaneamente, sem estudar teologia,
sem formação religiosa formal. As pessoas simplesmente eram atraídas pela presença que emanava dele, exatamente como aconteceu com Jesus. Porque quando alguém vive em presença verdadeira, isso desperta algo nos outros. Algo que reconhece essa verdade. Algo que sabe, no nível mais profundo, que essa é a nossa natureza original. Mas espere, porque tem uma diferença crucial entre Jesus e Tolle que revela algo ainda mais profundo sobre a lição perdida. Jesus nasceu naquela presença. Tolle precisou despertar para ela após anos de sofrimento mental. Isso nos mostra algo revolucionário sobre a condição humana. Nós não perdemos nossa natureza divina. Nós apenas a esquecemos. E por que esses sentimentos? O sofrimento é o que eventualmente nos força a lembrar. Jesus sabia disso. Por isso ele dizia: bem-aventurados os que sofrem. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque o sofrimento é o que quebra a identificação com a mente e nos força a buscar algo mais profundo. Tolle descreve isso perfeitamente. Às vezes é necessário que você toque o fundo absoluto para descobrir que, por baixo de tudo isso, existe um chão indestrutível. Jesus chamava esse chão de Reino de Deus. E ele estava tentando nos ensinar que não precisamos esperar tocar o fundo para encontrá-lo. Podemos escolher despertar, agora, neste momento. E aqui está como fazer isso usando exatamente o que Jesus ensinou, mas que foi perdido nas traduções e interpretações. Primeiro, pare de procurar Deus no futuro. O reino de Deus não é um lugar para onde você vai após a morte. É um estado de consciência disponível agora, neste exato momento. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Não estava, está, presente e contínuo. Segundo, pratique o que Jesus realmente quis dizer com oração. Ele não estava falando sobre pedir coisas a Deus. Ele estava descrevendo um estado de comunhão silenciosa com a presença divina que você é. Quando se retirava para orar, ele estava entrando em estados profundos de presença consciente, conectando-se com a fonte, dissolvendo-se na consciência infinita. Tolle chama isso de ser. Jesus chamava de estar com o Pai. Terceiro, comece a observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Jesus dizia: vigiem e orem. Vigiar é exatamente isso. Observar a atividade mental sem ser arrastado por ela. Quando você consegue observar seus pensamentos, você descobre que existe algo em você que não é pensamento. Algo que está sempre presente, sempre em paz, sempre inteiro. Jesus chamava isso de o Pai em mim. Eckhart Tolle chama de o observador silencioso. E quarto, e isso vai mudar tudo na sua vida. Pare de resistir ao momento presente. Jesus demonstrou isso até na cruz. Total aceitação do que é. Total rendição ao fluxo da vida. Não resignação passiva, mas alinhamento consciente com a realidade. Eckhart Tolle ensina a mesma coisa. O que é, é. O que não é, não é. Simples, profundo, transformador. Porque quando você para de lutar contra a realidade, você descobre que toda a sua energia estava sendo desperdiçada em resistência. E essa energia liberada se torna presença pura. Mas agora eu preciso te contar por que essa compreensão está voltando justo agora. Por que pessoas como Eckhart Tolle estão aparecendo neste momento da história humana? Porque estamos vivendo o que Jesus profetizou, o fim dos tempos, não o fim do mundo, mas o fim do domínio da mente sobre a consciência humana. A humanidade está acordando coletivamente, e aqueles que resistem a esse despertar estão experimentando cada vez mais sofrimento, ansiedade, depressão, vazio existencial. Observe ao seu redor, nunca houve tantas pessoas buscando sentido. Nunca houve tanto interesse em mindfulness, meditação, presença. Nunca houve tantos questionando as estruturas tradicionais de poder, religiosas, políticas.
econômicas. Isso não é coincidência. É o despertar coletivo acontecendo. A consciência humana está evoluindo, e aqueles que insistem em viver identificados apenas com a mente estão sendo deixados para trás pela própria vida. Porque a velha forma de viver, identificados com pensamentos e emoções, simplesmente não funciona mais na frequência energética atual do planeta. É como tentar usar um telefone analógico numa rede digital. Não há compatibilidade. Jesus sabia que esse momento chegaria. Por isso, ele disse que voltaria. Mas ele não estava falando sobre uma segunda vinda física. Ele estava falando sobre o despertar da consciência crística dentro da humanidade. E essa consciência é presença pura. É o reino de Deus se manifestando através de milhões de seres humanos simultaneamente. Eckhart Tolle está apenas servindo como um dos canais para que essa antiga sabedoria retorne. Mas ele não é o único. Existem milhares de pessoas ao redor do mundo redescobrindo essa verdade. Cada uma com sua linguagem, cada uma com sua abordagem, mas todas falando sobre a mesma coisa que Jesus sempre ensinou: o poder transformador do momento presente. Agora, deixe-me te mostrar como você pode começar a aplicar isso na sua vida hoje mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que presença não é um estado que você atinge uma vez e pronto. É algo que você cultiva momento a momento, respiração por respiração. Jesus sabia disso, por isso ele dizia para orar constantemente. Não repetir palavras constantemente, mas manter-se constantemente conectado com a presença divina. Comece simples. Durante o dia, várias vezes, faça uma pausa. Respire conscientemente 3 vezes. E pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? O que estou experienciando neste momento? Não julgue. Não tente mudar. Apenas observe. Isso é presença em ação. É isso que Jesus fazia quando se retirava para orar. Ele não estava recitando palavras. Ele estava entrando nesse espaço de observação consciente, conectando-se com a vida acontecendo dentro dele. E aqui está o que é fascinante. Quanto mais você faz isso, mais você percebe que existe uma paz natural sempre presente por trás de todos os pensamentos e emoções. Uma quietude que não depende de nada externo. É como descobrir que sua casa tem um cômodo secreto que você nunca havia notado, um lugar de silêncio absoluto que sempre esteve ali. Segundo, quando você se pegar perdido em pensamentos sobre o passado ou preocupações sobre o futuro, lembre-se das palavras de Jesus. Não se preocupem com amanhã. Ele não estava sendo ingênuo. Ele estava apontando para onde a vida realmente acontece. Traga sua atenção de volta para o corpo. Sinta seus pés no chão. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Sinta o peso das suas roupas na pele. Conecte-se com a vida acontecendo em você agora. Porque aqui está o segredo. Sua mente pode viajar no tempo. Pode revisar o passado infinitamente. Pode projetar 1000 futuros possíveis. Seu corpo só existe no presente. Quando você se conecta com o corpo, você automaticamente volta para casa, para o único momento onde a paz é possível. E terceiro, pratique a aceitação radical do que está acontecendo. Isso não significa gostar de tudo. Significa parar de desperdiçar energia lutando contra a realidade. Como Jesus ensinou através do exemplo, seja feita a tua vontade. Não como submissão cega, mas como alinhamento consciente com o fluxo da vida. Porque aqui está a verdade que a lição perdida revela. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é um pecador que precisa ser salvo por forças externas. Você não é pequeno, limitado a um separado de Deus. Consciência infinita, temporariamente focada numa experiência humana. Você é o reino de Deus manifestado em forma. Você é, como Jesus dizia, luz do mundo. Mas você esqueceu. A mente te convenceu
de que você é apenas os pensamentos que passam pela sua cabeça, as emoções que sente, as circunstâncias que experiencia. A lição perdida de Jesus é o lembrete de que você é muito mais do que isso. Você é a presença consciente que observa tudo isso. Você é o espaço no qual toda a experiência acontece. E quando você começa a viver a partir dessa compreensão, tudo muda. Os relacionamentos se tornam mais autênticos. O trabalho se torna mais fluido. Os desafios se tornam oportunidades de crescimento. A vida se torna uma experiência sagrada. Não porque as circunstâncias ficam sempre perfeitas, mas porque você encontra a paz que independe de circunstâncias. A paz que Jesus prometeu. A paz que Eckhart Tolle redescobriu. A paz que sempre foi sua natureza mais profunda. E agora? Agora a névoa se desfez completamente. Você pode ver. A lição perdida nunca realmente desapareceu. Ela apenas esperou o momento certo para ser compreendida novamente. Jesus plantou as sementes. Eckhart Tolle está ajudando a colhê-las. Mas você é quem precisa permitir que elas floresçam na sua própria vida. Porque no final, não importa quantos mestres espirituais falem sobre presença. Não importa quantos livros sejam escritos sobre despertar. Não importa quantas revelações sejam compartilhadas sobre as lições perdidas de Jesus. O que importa é se você vai escolher despertar. Agora, neste momento, para a verdade que sempre viveu dentro de você. Ainda. E aqui está o que é libertador. Você não precisa se tornar iluminado da noite para o dia. Você não precisa ter experiências místicas extraordinárias. Você não precisa abandonar sua vida e ir para um mosteiro. Não precisa se tornar um eremita nas montanhas brasileiras. Apenas precisa começar. Um momento presente de cada vez. Uma respiração consciente. A cada inspiração, a cada expiração. Uma observação. Sem julgamentos. Sem a pressa da mente que tanto nos aprisiona. Sempre observando. Jesus começou como carpinteiro. Eckhart Tolle começou como um homem profundamente deprimido. A iluminação não é um prêmio para os perfeitos. É uma descoberta, acessível a qualquer um que pare de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. A verdade é que você nunca esteve separado do divino. Nunca precisou ser salvo por ninguém. Você nunca foi menos que perfeito. Em sua essência mais profunda, você apenas esqueceu. Toda a jornada espiritual é sobre lembrar. Sobre descobrir que aquilo que você procura já é aquilo que você é. Jesus sabia disso. Eckhart Tolle redescobriu isso. E agora é a sua vez. A névoa se dissipou. A lição perdida foi revelada. Um vislumbre da sua verdadeira natureza. Um brilho interior. Uma luz que sempre esteve presente, escondida sob camadas de ilusão. O resto depende de você. Depende da sua coragem de mergulhar em si mesmo, de abraçar a sua própria luz interior, de vivenciar a plenitude da sua existência, de encontrar a paz que reside em seu coração. A transformação que você busca está dentro de você, esperando ser descoberta.